Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Esta é a disciplina de Bioquímica para o curso superior de licenciatura em Ciências Biológicas. A aula de hoje é a aula de número 5, que tem como título Carboidratos. Essa aula também está contida lá na sua apostila. Pegue já a sua apostila e venha conosco conhecer mais esta biomolécula. Bom, o que são os carboidratos? Eles são as moléculas mais abundantes na natureza, presentes em plantas, animais e micro-organismos. Lembra que nós falamos sobre as proteínas, falamos que elas são abundantes dentro da célula, mas no contexto geral, somando e verificando toda a natureza, né? Os carboidratos eles são os mais abundantes. Então, eles estão presentes tanto nas plantas, quanto nos animais, quanto nos micro-organismos. Eles são chamados também de hidratos de carbono, por isso o nome carboidratos, glicídios, glícides e glucídios, ok? Para fim de nomenclatura, nós chamaremos durante essa aula de carboidratos. Então, eles estão desde as leguminosas até passando pelos insetos, né, os artrópodes e as plantas. Bom, quais são as funções dos carboidratos? Fornecimento de energia é a principal função dos carboidratos, tanto nos animais, quanto nas plantas, quanto nos insetos. Armazenamento dessa energia também. Componente da membrana celular. São mediadores da comunicação intracelular, célula a célula. Também fazem parte de estruturas de muitos organismos, como a parede celular bacteriana, a fibra de celulose das plantas, os exoesqueletos dos insetos. Então, todas essas estruturas, desde fornecimento de energia, armazenamento e matriz celular, são formadas por carboidratos. Bom, qual a origem dos carboidratos? Olha, o carboidrato ele é um produto lá da fotossíntese, né? Fotossíntese é o mecanismo bioquímico no qual os seres autotróficos, né, as plantas, elas conseguem produzir a sua própria energia. E quando nós falamos isso, é porque as plantas produzem moléculas de glicose a partir do gás carbônico, da água e de uma reação fotossintética que é à custa dos fótons de luz advindos da luz solar, ok? Então, você tem molécula de gás carbônico, você tem moléculas de água que se organizam em glicose e oxigênio. O oxigênio ele é liberado no ar, certo? E a glicose ela vai ser armazenada na forma de amido e vai compor a matriz energética para essa planta. Bom, aqui é a fórmula geral dos carboidratos, CnH2ON, não é? Eles são formados, portanto, de carbono, hidrogênio e oxigênio, por isso o nome hidratos de carbono. Bom, aqui nós mostramos um exemplo de dois carboidratos monossacarídeos, quer dizer carboidratos que estão livres, né? Que é a glicose e a frutose. Veja que a cadeia, olha só, é uma cadeia de carbonos hidratados, por isso o nome carboidratos. E ela não é ramificada, quer dizer que não há ramificação aqui. Ah, mas aqui tem uma dupla O com oxigênio, mas não é uma ramificação carbônica. Ok? Então, uma cadeia única, não ramificada. Neste caso, de 5 a 7 carbonos. Nessa daqui tem 3, 6 carbonos, então uma hexose, né? Tem um carbono ligado ao hidrogênio ao oxigênio, perdão, através de dupla ligação. Aqui neste caso, olha só, a glicose, ela tem esse grupamento aldeído aqui, ó, C dupla OH, enquanto a frutose tem um grupamento cetona, ó, C dupla O, certo? Inclusive isso define aqui, classifica a glicose como uma aldose, uma aldohexose e a frutose como uma ceto de cetona, hexose por conta que tem 6 carbonos. Muito bem, olha só. Falando um pouco mais sobre aquele grupo funcional, nós temos aqui o grupamento aldeído, que vai dizer que essa glicose ela é uma aldose, e tem um grupamento cetona, que vai dizer que a frutose é uma cetose por conta disso.
certo? Então, o nome científico é D-glicose, D-frutose, ou aldo, de aldose, hexose, e cetohexose, neste caso aqui. Os carboidratos, eles também sofrem de isomeria óptica, como lá os aminoácidos, ok? Então, existem carboidratos destro e carboidratos levro. Para isso, nós precisamos observar a posição da hidroxila do penúltimo carbono. Então, olha só, a glicerose, né, o glicerol, a hidroxila, quando está para a esquerda, nós chamamos de L-glicerose. Quando ela está para a direita, uma D-glicerose. Então, a posição, não é, da hidroxila no penúltimo carbono do carboidrato vai definir se ele é destro ou se ele é levro, ok? A maioria dos monossacarídeos, dos carboidratos livres, assim, na natureza, são do tipo isômero destro, ok? Diferente lá dos aminoácidos, que são levro. E como que se dá a estrutura dos carboidratos? Então, você vai ver três formas projetadas nos livros. A forma de cadeia aberta, ou projeção de Fischer, que é essa forma que a gente estava falando até agora. Olha só, nós temos aqui aberta a glicose, olha, com a cadeia aberta, certo? Nós temos também a forma cíclica, essa você vai ver bastante nos livros também, que é a forma fechada, olha só. Você vai ver aqui que o carbono 1 se ligou com o carbono 5, certo? À custa desse oxigênio aqui, certo? E aí fechou a cadeia. Essa é a projeção de Haworth, né? Que é a estrutura cíclica dos carboidratos. E também tem a forma de cadeira, que é essa estrutura, olha, que ao invés de assumir uma estrutura cítrica, aparece aqui uma estrutura parecendo um pouco com uma cadeira. Como que ocorre essa ciclinização aqui? Justamente num processo chamado ciclinização dos carboidratos, né? Onde o carboidrato de cadeia aberta, ele vai assumir uma forma cíclica, com a ligação do grupamento aldeído do carbono 1 com a hidroxila do carbono 5, ou com a hidroxila do carbono 4. Quando ele se liga com a hidroxila do carbono 5, nós temos uma estrutura dessa forma aqui, olha, que parece muito com o anel químico piranosídico, ok? Então a gente diz que é a estrutura em piranose. Por quê? Porque o grupamento aldeído do carbono 1 se ligou com a hidroxila do carbono 5, certo? O carbono 1 está aqui, certo? E o grupamento aldeído dele se ligou com a hidroxila aqui do carbono 5. Quando se liga na hidroxila do carbono 4, como aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, então a hidroxila do carbono 1, o grupamento aldeído do carbono 1 se ligou com a hidroxila do carbono 4, aí forma uma estrutura parecendo o anel furanosídico, por isso que nós chamamos de uma estrutura na forma de furanose. O que é importante saber é que 99% da glicose em solução ela vai ter a forma cíclica. Então, o ideal é que quando nós formos desenhar a molécula da glicose, que a gente desenhe ela em solução desta forma aqui, ok? Bom, os carboidratos eles são classificados em monossacarídeos quando tem uma única estrutura, uma única unidade, como a glicose, a frutose, certo? Podem ser disacarídeos quando tem 2 unidades de monossacarídeos, óligo quando tem de 3 a 10 unidades de monossacarídeos e polissacarídeos quando são maiores que 10 unidades de sacarídeos ligados entre si. Então, quer dizer que tem vários carboidratos ligados entre si formando uma estrutura. Quem são os monossacarídeos? Eles são os açúcares fundamentais, não é? Então, aqui nesse grupo está a glicose, está a frutose, que está muito comum na nossa alimentação, certo? Eles são solúveis em água, insolúveis em solvente orgânico, são brancos e cristalinos. A maioria tem um sabor doce, corrige aqui, né, que aqui está saber. Eles estão ligados à produção energética. Aqui tem alguns grupos, né, de monossacarídeos. Nós vamos estudar os mais importantes. E a nomenclatura dele é sempre com a terminação -ose. Então, você conta o número de carbonos e coloca a terminação -ose, não é? Então, por exemplo,
carboidrato monossacarídeo com 3 carbonos, então 3 é tri, né? Então triose seria o nome deste carboidrato, ok? Com 6 carbonos, 6 é hexa, né? Então exose, então exose seria o nome deste carboidrato, ok? Então nós temos o nome comum e o nome químico da molécula aqui, com base na quantidade de carbonos com a terminação ose, certo? Aqui estão os monossacarídeos de importância fisiológica, aqueles mais importantes para a gente. E nós vamos mostrar aqui alguns deles, olha só. Aqui são as pentoses, então quer dizer que são aqueles monossacarídeos com 5, né? Vem de penta, 5 oses, então são monossacarídeos de 5 carbonos. A ribose ela compõe os ácidos nucleicos, certo? A arabinose, ela compõe as gomas vegetais, ela está presente no gel de agarose, lá no laboratório, tá bom? E aqui tem as hexoses de importância fisiológica, glicose, frutose, galactose e a manose, que nós estudaremos logo agora em seguida, tá bom? Mas antes disso, olha só, eu trago aqui para vocês as 3 estruturas dos 3 monossacarídeos mais importantes, glicose, frutose e galactose. O Dzinho na frente vocês sabem que é porque a molécula é destra, quer dizer que a hidroxila do penúltimo carbono está para a direita, certo? A direita de quem vê. Muito bem. Agora, olha só, qual é a diferença do ponto de vista químico entre essas moléculas? Então, ó, se eu pego a glicose, deixa eu pegar aqui, ó, se eu pego a glicose e a frutose, qual seria a diferença do ponto de vista químico? Então, olha, a diferença no ponto de vista químico é que a glicose, ela é uma aldose, porque tem esse grupamento aldeído, enquanto a frutose, olha, é uma cetose, porque ela tem esse grupamento cetona aqui no carbono 2, ok? Se eu pego agora a frutose e comparo com a galactose, que é outro monossacarídeo muito importante, presente no leite, qual seria a diferença química entre eles? Olha só. Então, essa daqui ainda é uma diferença, ó, ela é uma cetose, enquanto a galactose é uma aldose por conta do grupamento aldeído aqui na cabeça. Agora, se eu pego a galactose e comparo com a glicose, olha só como elas são extremamente parecidas, ok? Então, qual seria a diferença? Olha, a diferença está aqui na hidroxila do carbono 3. Na glicose, tanto a hidroxila do carbono 2 quanto do carbono 3 está para a direita. Na galactose, a do carbono... Perdão, tanto a hidroxila do último carbono, do penúltimo, quanto do antepenúltimo está para a direita. Já a galactose, tanto a hidroxila do penúltimo carbono está para a direita, entretanto, a do antepenúltimo, olha só, essa hidroxila aqui, que se a gente contar da cabeça até a cauda, é a hidroxila do carbono 4, ela vai estar para a esquerda. Então, uma diferença química pontual que define quem é glicose de quem é galactose, ok? A glicose, também chamada de dextrose, ela é a forma de açúcar ou a forma de carboidrato que circula no sangue, né? Ela é o principal combustível metabólico nos tecidos. Ela está presente nos sucos de frutas, na cana, na beterraba, no milho e em outros, né? Então, nós temos acesso todos os dias à glicose, né? Lá, quando nós nos alimentamos, né, do açúcar processado, seja ele de cana ou de beterraba, ok? E a frutose? A frutose é o carboidrato presente nas frutas. Também está presente na cana, na beterraba e no mel. Também é prontamente metabolizado na via de degradação da glicose, porque a molécula ela é convertida e metabolizada nessa via. A galactose também é um monossacarídeo importante. Ela está lá na lactose. A galactose mais uma glicose forma um disacarídeo chamado lactose, que é o açúcar presente no leite dos mamíferos. Também é prontamente metabolizado na via da glicose. Então, independente de você estar se alimentando de glicose, frutose ou galactose, os 3 seguirão a mesma via de degradação que é a via da glicólise, que nós estudaremos nas aulas sobre metabolismo energético. A ligação glicosídica, como que eu junto 2 carboidratos para formar, por exemplo, um disacarídeo
ou junto mais carboidrato para formar polissacarídeos. A ligação é do tipo glicosídica, que é uma ligação de condensação, quer dizer que neste caso há a formação de água, ok? Que ocorre entre o grupamento M-acetal de um carbono e um grupamento hidroxila de outro carboidrato, ok? Então vai acontecer geralmente entre o carbono 1 de um determinado carboidrato, ó, da glicose, carbono 1, que eu conto daqui até aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, então esse é o 1. Carbono 1, a hidroxila deste carbono 1 vai se ligar, né? Perdão, o grupamento M-acetal deste carbono 1 vai se ligar à hidroxila do carbono 4, olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Está aqui a hidroxila, o OH. Então, essa ligação entre o M-acetal do carbono 1 deste carboidrato com a hidroxila do carbono 4 deste carboidrato vai formar um disacarídeo. No caso aqui, ó, são duas glicoses e quando se junta forma a maltose, que é um disacarídeo, ok? Também pode ocorrer a ligação do tipo 1,6, no caso, ocorreria a ligação do grupamento M-acetal do carbono 1 deste carboidrato com a hidroxila lá do carbono 6, bem aqui. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Mas nesse caso aqui ocorreu uma ligação do tipo 1,4. O mais importante é saber que essa ligação é que forma, então, a ligação glicosídica, que vai dar estruturas de sacarídeo, polissacarídeo, oligosacarídeo, vai formar estruturas grandes de carboidratos. Então, olha, com dois carboidratos ligados, nós temos os disacarídeos. Quem são os mais importantes? A sacarose, que é o carboidrato presente no suco da cana, da beterraba, né? É o carboidrato cristalizado que nós temos, cada um de nós temos na nossa casa. Então, ele é um disacarídeo formado de frutose e glicose. A lactose é o carboidrato disacarídeo presente no leite. Ele é formado de glicose e galactose. A maltose é o carboidrato presente no malte, que é um cereal muito utilizado para fazer cerveja. E ele é composto de duas moléculas de glicose. Não só cerveja, mas refrigerante, tá bom? Em alguns países tem refrigerante de malte também. Então, olha só, para a gente saber, né? Poxa, professor, como que eu vou descobrir, né? Do que é formada a sacarose, do que é formada a lactose, do que é formada a maltose? É muito simples, gente. Ó, sacarose, ah, beleza. Eu sei que vem de alguma fruta, então tem que ter frutose na parada. Então, tem um carboidrato frutose. O outro sempre vai ser glicose. A lactose, beleza, vem do leite. Qual o nome do carboidrato que tem no leite? A galactose. Então é galactose e o outro sempre vai ser uma glicose. Maltose, poxa, então maltose ela não tem nenhum carboidrato chamado malte. Logo, vai ser duas moléculas de glicose. E assim a gente consegue lembrar do que é composto cada um desses disacarídeos. E aí os polissacarídeos eles vão sendo formados em cadeias como homopolissacarídeos, aqui olha só, em cadeias de um único polissacarídeo, por exemplo, a glicose pode se juntar formando um homopolissacarídeo chamado glicogênio e também pode ser um amido. E tem os heteropolissacarídeos, quando tem pelo menos dois diferentes tipos de carboidratos, ok? Que nós veremos também em seguida. Existem os polissacarídeos que são reservas energéticas, como o amido e o glicogênio. E existem os polissacarídeos estruturais, a celulose, a quitina e o peptídeo glicano. Estudaremos um por um. O primeiro dele é o amido. O amido ele é um polímero formado de glicose, do tipo D. Ele ocorre nas plantas, sempre estará relacionado às sementes, porque as sementes elas devem ter a matriz energética suficiente para que ocorra o broto, né, a formação do broto daquela planta. Então, é claro que na semente vai ter uma concentração muito alta de molécula para energia, que é a glicose na forma de amido. Então, no feijão, no arroz, no trigo, no milho, você tem o amido, certo? Eles podem ser chamados de amilose, que é uma configuração linear, ó, do amido, um atrás do outro.
Ou a amilopectina, né, que tem a estrutura ramificada, olha só, por ligações do tipo 1,6, enquanto a amilose só faz ligações glicosídicas do tipo 1,4. Aqui mais uma vez, olha a molécula da amilose, 20% do amido está nessa forma, e a amilopectina, que tem ligações do tipo 1,6, 80% do amido está nessa forma. Onde o amido ele é sintetizado? Ora, ele é sintetizado a partir lá da fotossíntese, né? A fotossíntese vai dar origem à glicose, ao mesmo tempo que a glicose está sendo produzida, o amido vai estar sendo formado pela ligação da glicose. Cada glicose com a outra, em ligações do tipo 1,4 ou do tipo 1,6, para formar o amido. Aqui que começa a ficar interessante. Os animais, eles possuem uma enzima digestiva para o amido já na saliva, na própria boca, não é? A exemplo dos seres humanos que tem a amilase salivar, né? Então existem duas enzimas que quebram o amido. A amilase salivar, que está na nossa saliva, e a amilase pancreática, que é produzida no pâncreas e injetada no duodeno, no intestino, ok? Então, a degradação do amido começa na boca, certo? Eu não sei se vocês já experimentaram mastigar por muito tempo um pão, mesmo que o pão seja pão salgado, né, um pão francês, se você mastiga ele por muito tempo, você começa a perceber que ele cada vez mais fica mais doce. Por quê? Porque você está quebrando o amido, liberando glicose e aí as suas papilas gustativas sentem o doce, né, da glicose, certo? Então, é a custa desta enzima que você tem na sua saliva. Se você pensou agora no bolo de chocolate e a sua boca encheu de água, né? Encheu de saliva, tenha certeza que nessa saliva tem amilase salivar, certo? Aqui é o tamanho da proteína. As proteínas elas são dadas o peso molecular em Dalton, não é? Então, de 4 a 5 mil kilodaltons, é o mesmo que o peso atômico, só que quando se fala de proteína, fala em Dalton. Quantidade de aminoácidos que ela tem, 196 aminoácidos, e ela é produzida aí na glândula parótida e submandibular, e libera-se com a saliva. Outro polissacarídeo de reserva energética é o glicogênio. Ele também é um polímero de glicose, só que ele ocorre nos animais. Lembra que o amido está nas plantas, o glicogênio está nos animais. E ele tem as formas, né, de 1,4 de ligação e também de 1,6. Aí aqui eu trago como que ocorre a síntese do glicogênio nos animais, né? Aqui em humanos, lá no fígado. O fígado, ele armazena glicogênio para os tecidos, né? É uma forma que o fígado tem de armazenar glicose para os tecidos, porque você se alimenta 3 vezes ao dia. E no período entre a alimentação, os níveis de glicose vão caindo. Então, nesse estado de jejum, o fígado tem que ter uma reserva para manter, para ele liberar na corrente sanguínea para manter o nível de glicose ideal, para que as funções fisiológicas continuem ocorrendo. Então, aqui é um exemplo da produção do glicogênio lá no fígado. Então, tudo começa com a glicose, que vai entrar no fígado. E aí tem uma enzima chamada glicoquinase, que vai adicionar uma molécula de fosfato na posição 6 da glicose. E agora a glicose é chamada de glicose 6-fosfato. Não quer dizer que tem 6-fosfato, quer dizer que tem uma molécula de fosfato na posição 6. Esse fosfato veio aqui, olha, a custa de energia, custa da quebra da molécula de ATP. Aí depois vem uma outra enzima, se liga e faz a mudança de posição do fosfato, da posição 6 para a posição 1. O nome da enzima é a fosfoglicomutase. E aí depois vem a UDP-glicose pirofosfolilase, que vai adicionar uma molécula de UDP nessa glicose, certo? E aí depois vem a glicogênio sintase, que vai adicionar, né, esta molécula lá no glicogênio. E aí a glicose vai entrando, cada uma vai seguindo esse fluxo até chegar na molécula de glicogênio, né? Vai se ligando para formar a estrutura do glicogênio, não é? E aí a composição, né? Uma vez que você tem essas moléculas de UDP-glicose, a formação do glicogênio é dada pela glicogênio sintase e a enzima de ramificação de glicogênio também, certo? Isso aqui é para mostrar um pouquinho para vocês o catabolismo, né? A produção
catabolismo não, o anabolismo, a produção da molécula de glicogênio lá no fígado. Além do fígado, os músculos também produzem glicogênio, mas é para uma reserva própria, né? O músculo ele tem uma função, né, que é a contração muscular, o movimento, então é necessário que ele tenha uma energia própria para que, se for necessário desprender de uma fuga, o músculo possa ter energia para assim fazer. O fígado armazena a glicose na forma de glicogênio para a manutenção de todos os tecidos, em especial o sistema nervoso, né, o tecido cerebral, que recebe a maior parte, 70% pelo menos, da açúcar do sangue. E o músculo não, ele armazena só para ele. E aí, se a gente for pegar em percentual de peso, olha, o glicogênio hepático representa 5% do peso de um indivíduo de 70 kg, né? Então, 1,8 kg, né? Que vai dar aí algo em torno de 90 gramas só de glicogênio lá no fígado. Como nós temos um peso maior de músculo, né? Nós temos uma quantidade maior de glicose armazenada no músculo, mas eu lembro que essa glicose na forma de glicogênio é para o músculo, certo? Na degradação do glicogênio, ocorre aquela relação entre a insulina e o glucagon que nós já falamos lá quando nós falamos de hormônios peptídicos, né? Então, quando você está no momento alimentado, o pâncreas ele vai liberar a glicose o pâncreas vai liberar a insulina que vai para cada uma de suas células e vai sinalizar para a entrada de glicose nas células. Lá no fígado, o sinal da insulina faz com que esse tecido transforme glicose em glicogênio. Então, quando você se alimenta, a glicose vai ser transformada em glicogênio lá no fígado. Enquanto lá nos outros tecidos, a glicose vai entrar para ser metabolizada. Quando você está em jejum, quem vai agir é um outro hormônio pancreático chamado glucagon. E aí, nos tecidos, ele vai indicar a ausência de glicose e no fígado, ele vai fazer com que o glicogênio seja quebrado em glicose, para que essa glicose seja liberada na corrente sanguínea, que essa glicose possa atingir o sistema nervoso para manter as funções funcionando e também os outros tecidos como o músculo, tá bom? Então tem dois estados. No estado alimentado, a insulina diz, olha, pode transformar a glicose em glicogênio lá no fígado. No estado em jejum, o glucagon diz para o fígado, olha, quebre o glicogênio em glicose para liberar para os tecidos. Agora falaremos um pouco sobre os polissacarídeos de importância estrutural, como a celulose. Olha, a celulose ela é formada também de glicose, só que as ligações dela é do tipo beta 1,4, certo? É um tipo de ligação que nós não conseguimos quebrar com as enzimas convencionais de quebra aqui, certo? Que é uma ligação beta. Eu não lembro se vocês tinham observado, mas todas as ligações 1,4 que nós falamos eram do tipo alfa. Então, essas ligações aqui formam a celulose, que vai dar a fibra para essas plantas, né? Um componente de estrutura, não é? Das plantas fibrosas, ok? Que vai dar estrutura para essa planta. Essas cadeias, elas são reunidas lateralmente por pontes de hidrogênio, então vai dar uma força mecânica para as plantas, né? Hoje as madeiras, né, são feitas de celulose, obviamente, então você vê que as madeiras são fortes. Os animais, como eu e você, não conseguimos quebrar a celulose, porque nós não temos as enzimas celulases que quebram a ligação do tipo beta 1,4, né? Só temos que quebre ligação alfa 1,4. E aí, essas enzimas elas são encontradas em bactérias que habitam no trato digestivo de cupins, nos ruminantes, né, nos animais de pasto. Então, por isso explica por que um elefante ele só come mato e ainda assim ele engorda, né? Por quê? Porque como outros ruminantes, ele tem bactérias no intestino que conseguem quebrar essas ligações do tipo beta 1,4. Lá no intestino do cupim também tem essas bactérias. Por isso que é verdade, o cupim de fato ele
quebra, ele se alimenta da celulose, ele se alimenta da madeira, ok? Então, talvez alguém não saiba, mas os cupins também têm intestino e esse intestino dos cupins também tem bactérias, só que um tipo de bactéria interessante que consegue quebrar essas ligações, fornecendo energia, fornecendo glicose para o cupim. É claro que é por interesse dela que ela também quer glicose, né? Então ocorre aí uma ligação muito interessante entre os dois. Outro polissacarídeo estrutural é a quitina, né? Ela é formada também por ligações do tipo beta-1,4. Só que ela é formada por beta-D-glicose e a N-acetil-beta-D-glicosamina. Então, a ligação da glicose com a N-acetil-D-glicosamina forma a quitina, que é uma molécula muito importante presente na membrana celular. Perdão. Onde está presente a quitina? Ela está presente no exoesqueleto de alguns artrópodes, né? Como a barata, o caranguejo, a lagosta, né? Esses animais eles possuem um exoesqueleto, inclusive, que eles trocam com uma periodicidade. E esse exoesqueleto é feito de carboidrato, do tipo quitina, que é um carboidrato formado por glicose e N-acetilglicosamina, que é um outro tipo de carboidrato. Então você vê, olha, quem já comeu caranguejo ou mesmo lagosta sabe que essa camada é muito grossa. Você tem que cozinhar na panela de pressão e depois você tem que ir com um martelinho e com uma faca para quebrar, né? E aquilo ali é feito de carboidrato. Você vê como os carboidratos dão uma estrutura sólida, né? Tanto para as plantas quanto aqui para animais, olha. E a barata, todo mundo sabe que a barata tem um exoesqueleto aqui parecido parece que do Homem de Ferro, né? Você bate na barata com uma chinelada, ela não morre, né? Se você levar uma chinelada dessa altura, com certeza você vai dizer que está morto. Mas a barata não morre. Por quê? Porque ela tem um exoesqueleto também, não é? Que é feito de quitina. Por isso você tem que bater mais forte. Os peptidoglicanos também são estruturas que estão presentes em bactérias, tanto gram-negativa quanto gram-positiva, só que na gram-positiva a camada de peptidoglicano é muito mais espessa e confere uma resistência física a essas bactérias, né? Eles são formados por ligações beta-1,4 também, só que de dois carboidratos diferentes, o N-acetilglicosamina e o N-acetilmurâmico, que aí vão se ligar, fazem essa barreira lá na membrana celular das bactérias, que confere uma resistência mecânica a essas bactérias. E aí, a título de conhecimento, olha só, existem vírus que infectam bactérias e uma forma desses vírus de romper, né, essa parede celular para que ele possa entrar, ou melhor, para que ele consiga pelo menos injetar o DNA dele dentro da célula, é uma enzima que eles produzem chamada lisozima, que consegue quebrar a parede peptidoglicano, fazendo com que o vírus consiga entrar na célula. Da mesma forma, consegue quebrar para que o vírus consiga sair, eliminando essa célula, mas depois de ter produzido centenas de milhares de cópias. Existe uma guerra biológica acontecendo, né, desde o começo do mundo, que é entre as bactérias e os fungos, né? Na verdade, entre todos os seres vivos, cada um compete pelo seu ambiente, mas aqui entre as bactérias e os fungos, nos deram importantes ferramentas para destruirmos tanto as bactérias quanto os fungos. Por exemplo, a penicilina, né? Ela é um antibiótico, né? Isolado lá de fungos do gênero Penicillium. E ela foi isolada primeiramente por French em 1928 e ela foi isolada a partir dos fungos, né? Então a história tem uma história contada e tem uma história oficial. Na história contada ele deixou lá algumas placas com bactérias por um determinado tempo e depois ele observou que os fungos cresciam ali e competiam pelo espaço com as bactérias. Então quer dizer que eles estavam eliminando as bactérias. E aí ele isolou a partir do extrato desses fungos, né, de penicílio, a penicilina. Então a penicilina é um produto que um fungo produz para matar as bactérias para competir pelo meio, né? Como que é que ela age? Ela é uma molécula que vai inibir a
enzima transpeptidase, que é a enzima justamente que faz a manutenção da parede de peptídeo-glicano. Ela que vai lá e corrige, né? Vai fazendo a manutenção, porque essa parede está constantemente sofrendo danos. Então, o fungo produz um inibidor da enzima, a enzima não consegue agir mais, a parede fica fraca e a água vai e rompe a parede bacteriana. Fungos espertos, né? Curiosidade sobre os carboidratos. Na rapadura nós encontramos 90% dos carboidratos, sendo 80% de sacarose. A rapadura é um produto da cana-de-açúcar. E eu já disse que na cana-de-açúcar tem a sacarose, né? Que é feito de glicose mais frutose, que você tem na sua casa. Os carboidratos da nossa dieta são oriundos de alimentos de origem vegetal. A exceção é a lactose, proveniente do leite e de seus derivados. Então, todos os carboidratos que você tem na sua dieta vêm de plantas, à exceção do leite que você toma, não é? Que vai ter lá a lactose, que é formada de galactose e glicose. Mais da metade do carbono orgânico no planeta está armazenado em apenas duas moléculas de carboidratos, o amido e a celulose. Por quê? Porque a celulose faz parte da matriz celular, né? Da parede das células das plantas. E o amido é a reserva energética das plantas. E as plantas cobrem o nosso planeta inteiro, né? Era para ser assim, né? Porque a gente tem destruído bastante, né? Mas as plantas continuam ainda no nosso planeta em grande quantidade, né? Mesmo que seja grama. Então, por isso que mais da metade dos carbonos orgânicos estão nas plantas. Isso é muito interessante. Se eu estou com falta de carboidratos, eu vou ter tremores, tonturas, nervosismo, desmaio, né? Quem nunca ouviu falar de algum aluno que desmaiou na escola porque não tomou café? E o excesso causa aí várias dificuldades, a obesidade, porque os carboidratos eles podem se transformar em ácidos graxos que vão ser armazenados na forma de triglicerídeos, que é a gordura, certo? Então eles aumentam a quantidade de triglicerídeos, podem causar obesidade e arteriosclerose, que é o entupimento das artérias. E o teste para determinar a concentração de glicose no sangue é chamado de glicemia, né? Teste de glicemia. É feito neste equipamento aqui. E aí esse glicímetro ele vai medir, né? Vai quantificar a quantidade de glicose por miligrama por decilitro, ok? E aí o valor normal está entre 70 e 99 miligramas por decilitro, certo? Esse é o valor normal em jejum. Acima disso, há um indicativo apenas, né? E aí é necessário fazer outros exames para garantir ou verificar se o paciente está com sintomas de diabetes. A hiperglicemia, né, é o aumento de glicose no sangue, então ela vai estimular a secreção de insulina no pâncreas. Esse hormônio ele estimula as células do nosso organismo a absorver a glicose e essas células não necessitam imediatamente de açúcar disponível. As células do fígado se responsabilizam então pela transformação da glicose em glicogênio. Então, se você tem uma alta de glicose, as suas células não vão usar toda essa glicose, ela vai ser transformada em glicogênio. Se essa alta se mantém, essa glicose pode ser transformada em ácido graxo, depois em triglicerídeo, que é a gordura que está aí na sua barriguinha ou aqui na bochete, né, que é aqui do lado. Diabetes e as nossas referências, tá bom, pessoal? Então essa aqui foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula. Não esqueça de fazer os questionários e as suas perguntas geradas, tá bom? Valeu!